Cabeça à Política novamente no ar. Vamos hoje conversar com o Serafim Fernandes, economista, bancário, trabalhador bancário, nos últimos anos 25, talvez, com funções de administração, BNP Paribas, que de facto tem, no decorrer das suas funções de administrador bancário, tem uma noção, um entendimento muito próprio de como é que a economia está e como é que a economia funciona e como é que isto pode, portanto, se envolver com a questão bancária. Hoje comenta-se muito que a banca não tem condições para financiar a economia, ou será que a economia não tem condições para pedir à banca os empréstimos, o financiamento bastante para o seu desenvolvimento económico enquanto empresas? Eu penso que é mais essa segunda questão. A banca passou por períodos complicados de falta de liquidez, de excesso de alavancagem. Isso foi corrigido com a intervenção da Troika. Hoje a banca tem liquidez excessiva, o que lhe prejudica a rentabilidade. Simplesmente não aparecem projetos, tanto quanto julgo saber, porque hoje não estou diretamente ligado à banca, mas ouço antigos colegas a referir-me. Hoje as empresas não têm projetos que sejam financiáveis numa ótica de colocar dinheiro que vai retornar, e é isso o que o banco tem de fazer. O banco não tem de dar dinheiro às empresas. Não é Santa Casa do Misericórdia. Não, tem de emprestar a quem tenha capacidade para o, enfim, pagar. Mas, como dizia, os projetos, não há projetos com qualidade suficiente e as empresas passam a gestão corrente. Muitas delas têm níveis de risco que uma gestão salutar bancária não permite, enfim, que sejam financiadas. Nós temos criticado, toda a gente critica e bem, que os bancos fizeram exageros, emprestaram a quem não devia, potenciaram o consumo para além daquilo que era razoável, endividaram as empresas, endividaram as famílias, e não podemos exigir que os bancos continuem a fazer aquilo que criticámos na sua atuação passada. Ou seja, os bancos têm de ter uma gestão prudente, têm de emprestar a quem tenha capacidade ou projetos que lhe permitam fazer o retorno desse dinheiro, que vai ser colocado novamente noutro projeto ou noutra empresa qualquer. Mas hoje, o modelo de desenvolvimento económico do atual governo passava muito pelo crescimento do consumo. Era portanto, como alavancagem para o desenvolvimento económico. E veio-se a verificar que o crescimento do consumo de casas que normalmente estão associadas ao financiamento bancário, como de carros, cresceu. Cresceu até com alguma velocidade. E isto, portanto, a banca esteve disponível para este financiamento. E, no entanto, a economia não cresceu assim tanto quanto era expectável. Havia uma expectativa na hora de 1,7, 1,8 e ela ficará por 1,2. A banca alguma banca não entrou um bocado também numa contradição de financiar, se calhar, de igual maneira como foi financiado anteriormente, para estes projetos de casas, de consumo, de carros? Vamos ver, eu vou falar não com conhecimento de causa, é que estás a dizer, não é? Não com conhecimento de causa, mas enfim, daquilo que parece agora numa abordagem à vista do exterior. Primeiro ponto, eu não me parece que um crescimento só baseado no consumo seja um crescimento sábio. Claro que não. O consumo, por natureza, acaba em si próprio. Eu consumo e acabo. Aliás, seria um modelo virtuoso se efetivamente o consumo fosse feito através de produtos produzidos internamente. Ora, aí está. Portanto, se o consumo for um motor de desenvolvimento do investimento interno, eu acho bem. Acho que pode ajudar. Se o consumo for uma forma de aumentar as importações e por essa via o endividamento externo, eu acho péssimo. Porque essa é uma das coisas que nos levou, enfim, ao ponto onde chegámos
da crise, que era o excessivo endividamento externo. Portanto, apostar só no consumo acho errado. Apostar alguma coisa no consumo e apostar no investimento parece-me ser a lógica correta. Eu nunca fui apologista de que a correção, se fosse do que fosse, só faça só com uma variável. Se nós queremos relançar uma empresa ou um banco, seja o que for, nós não podemos só cortar nos custos, também temos de aumentar nos proveitos. Temos de fazer a guerra o mix, não é? O mix. Porque senão estamos, enfim, corremos o risco de cortar tanto nos custos que depois já não há capacidade de produzir e gerar riqueza. Portanto, acho que um misto parece-me a abordagem correta. A questão que foi colocada relativamente aos bancos que financiaram essas compras de carros, essas compras de casas, vamos ver, os bancos são empresas, são casas de negócios e, embora usando, tendo a convicção e tendo a preocupação de fazer negócios, enfim, que sejam sustentáveis e que não se concentre tudo na mesma coisa, não podem deixar de fazer coisas onde não vejam risco e que lhe sejam medidas. Financiar uma casa, apesar de tudo, não deixa de ser um negócio razoável, desde que seja feito com prudência. Porque há ali um bem que em qualquer altura pode ser transacionável e pelo menos minimiza a perda. Pode não evitar completamente, mas minimiza. Financiar um carro do qual se fica de alguma maneira com um vínculo de garantia também não é mau para um banco. Ora, eu volto a dizer, os bancos são empresas de negócios como as outras. Não são instrumentos de política governamental. Para isso existe uma Caixa Geral de Depósitos em que, enfim, o acionista é o Estado e aí pode, de alguma maneira, dar indicações, não medidas, mas algumas indicações a quem lá está. Os outros bancos têm uma lógica de, primeiro, ter uma atividade sustentável e ter uma atividade sustentável, uma atividade rentável, que permita que os acionistas continuem a investir para aumentar os capitais próprios, para potenciar o crescimento das instituições. Portanto, é normal esse financiamento, numa altura em que até, como já falámos, não há projetos, enfim, de outra natureza que façam com que os bancos possam lá meter dinheiro de uma maneira prudente. E o dinheiro debaixo do colchão não gera riqueza, não é? Não gera riqueza e é um risco para quem não tem. Claro, pode haver um incêndio ou um assalto. Tem-se comentado sobre este Orçamento de Estado que há uma mudança de paradigma. Que, portanto, o modelo de desenvolvimento económico do modelo do Orçamento de Estado de 2016 assentava, tinha uma alavancagem no consumo. Parece-me que neste, segundo consta, segundo dizem e os elementos tentam comprovar, porque estamos a falar em termos de orçamento, estamos a falar em termos de plano previsional, que de facto o atual Orçamento de Estado faz esse mix, ou seja, para além do investimento, ou para além do consumo, também prevê uma alavancagem de investimento. Nomeadamente, porque é sempre por aí, na construção civil, através de grandes hospitais, grandes obras, nível hospitalar e outras obras que estão em carteira, que fala-se em qualquer coisa à volta do aeroporto de Lisboa, porque a sua capacidade está em vias de se esgotar, embora ainda não haja novidades e vai ser financiado também pela União Europeia. É razoável pensar que há neste momento uma mudança de alavancagem, de paradigma? Não parece. Eu acho que houve, enfim, algumas medidas de intervenção que são pontuais e que são, de alguma maneira, uma forma hábil de compor um orçamento. Os impostos diretos, enfim, são tradicionalmente uma maneira de fazer distribuição da riqueza, através da progressividade das taxas. E esse parece ser a maneira, é tido como a maneira mais justa de fazer a tributação. Ou seja, quem ganha pouco, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Pagaria sempre mais, mesmo que fosse a mesma taxa,
mas paga mais porque as taxas são crescentes. Agora, este modelo levado ao extremo é pernicioso. Porque a partir de determinada altura, a progressividade pode ser tão grande que desincentiva o trabalho, desincentiva a progressão nas carreiras. O que é que me interessa, de alguma maneira, implicar-me no meu emprego para ganhar mais se passo de uma taxa de 35 para 40, para 50, para 60, exageremos, caricaturemos. Isso desincentiva. Não é de caricaturar muito, porque estaremos muito próximos dos 60 daqui a pouco, não é? Muito próximos disso. Ou seja, isto começa a ficar esgotado, porque senão passa a ser pernicioso. Bom, por outro lado, mas a verdade é que há necessidade de dinheiro para compor o orçamento. Esse é que é o problema. Até porque há uma série de medidas que foram tidas como excepcionais e temporárias, porque foi a maneira do Tribunal Constitucional as aceitar, que têm de ser, enfim, abolidas, como aquela sobretaxa no IRS, como o acesso para os pensionistas, etc. Portanto, isso tem de ser posto. Foi condição para a aprovação. Ou seja, vai diminuir alguma da entrada de dinheiro para os cofres do Estado, é preciso arranjar outra. Outra como? Aumentando a progressividade? Não dá. Já vimos. Então tem de se ir para as outras alternativas, que é a tributação direta. Que se nós pensarmos bem... Indireta, perdão. Que se nós pensarmos bem, não é tola. Porque na tributação indireta, o que conta é o rendimento, só. Na tributação indireta, nós estamos de alguma maneira a poder fazer alguma orientação dos consumidores. Tributar o tabaco. Estamos a dar a liberdade ao consumidor de poder pensar aquilo não vai gastar dinheiro. É verdade. Tributar o tabaco é socialmente correto? Eu não sou fumador, mas acho que é. Tributar as bebidas alcoólicas é socialmente correto? Deixa-me só fazer aqui o preço. Eu já fui fumador e uma vez discuti dizendo que era injusto o aumento, porque havia muita gente que não tinha dinheiro para pagar mais caro o tabaco. E alguém me disse que, apesar do tabaco produzir muitos impostos, não chegava para cobrir as despesas de saúde que o tabaco provoca. É verdade. Aliás, desculpa, aliás, provavelmente estará inerente a isto também o aumento dos impostos sobre as bebidas açucaradas. É verdade. Portanto, sabe-se que o açúcar excessivo, enfim, é prejudicial para a saúde, sabe-se que o tabaco provoca uma série de doenças e algumas que ficam bem caras para o Sistema Nacional de Saúde. E as baixas que provoca pelas doenças que... Exato. Sabe-se que os combustíveis, enfim, têm poluição e, portanto, também têm os seus efeitos. Portanto, há coisas que não são essenciais. O açúcar não é essencial, esse açúcar é excessivo, o tabaco não é essencial. Os transportes públicos pode ser uma alternativa inteligente, digamos, ao carro privado. Para quem não quiser pagar o imposto, portanto, eu acho que esta opção, digamos, do Governo, embora não seja para mim uma mudança de paradigma, é uma habilidade, chamamos assim, para ir buscar o dinheiro que é preciso para compor o orçamento, não me parece que seja, enfim, que possa ser condenado, como eu já tenho ouvido condenar, enfim, pessoas, enfim, comentadores, diria quase profissionais. Não, portanto, são todos profissionais. Portanto, não sendo uma mudança de paradigma, não parece que seja um paradigma, eu acho que foi uma maneira, eventualmente, criativa e socialmente, se calhar, justa de compor este orçamento, que não é fácil. Não deve ser fácil, porque portanto, querendo cumprir alguns dos pressupostos que levaram à sua eleição, nomeadamente o crescimento do rendimento das pessoas, a reposição das reformas e pensões, tudo isso que são encargos tinham que ter um feedback ao lado da Receita e, portanto, foram produzidos através dessa via. Porque ainda bem que eu abordei este tema para chegar às reformas e pensões. Há uma certa discussão à volta das pensões mínimas que não foram aumentadas porque já tinham sido aumentadas ao longo dos anos, embora miseravelmente. E depois, portanto, agora só aquelas acima dos 264 euros.
que não tinham tido qualquer mexida nos últimos anos, é que vão ser aumentadas. Será justo não aumentar aquelas até os 864 euros? Bom, essas aí, salvo erro, são as pensões que foram atribuídas a pessoas que não foram contribuintes para a Segurança Social, não é? O que é justo? O que é injusto? É justo deixar morrer uma pessoa à fome? Não. Mas para isso há outro tipo de incentivos. Agora, será justo pôr pessoas que nunca contribuíram e que, apesar de tudo, já têm uma ajuda do Estado, uma ajuda solidária do Estado, e pô-las em plano de igualdade com pessoas que, apesar de tudo, descontaram muito ou pouco, durante muitos ou poucos anos, mas que justificaram uma pensão por parte de poupança que fizeram por abdicarem do consumo durante os períodos em que trabalharam? Eu, francamente, é uma discussão assim um bocadinho estéril. A justiça é sempre relativa. Não? Claro, a justiça não é um conceito matemático, eu diria. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem um mínimo, enfim, para poderem sobreviver com condições, digamos, humanas. Mas também reconheço que o dinheiro não é elástico. E as pessoas que, no fundo, também contribuíram com os seus próprios meios, abdicaram do consumo para poderem ter uma pensão melhor, ficarem eternamente congelados para que pessoas que, apesar de tudo, já têm uma ajuda social e há outros apoios sociais de outra natureza, se equilibrem, apesar da justiça, não sei. Uma das situações que hoje preocupam, que a própria União Europeia, eu às vezes fico um bocado perplexo, porque há um conjunto de contradições no discurso da União Europeia, como até no próprio Fundo Monetário Internacional, que criticaram severamente o modelo, portanto, os resultados e o modelo que foi implementado no período em que a Troika estava em Portugal. Em todo o caso, não querem prescindir desse modelo. Ou seja, quer dizer, é do tipo de pensar que se estamos a um passo do abismo, vamos dar dois. Parece isso. Ora bom, eu acho que toda a gente sabe. Aqui no outro dia, a senhora comissária que tem no trabalho e da Segurança Social da União Europeia dizia que quer fazer crescer o emprego, mas defendia a suspensão dos fundos comunitários de Portugal por causa da penalização. Quer dizer, que contradições. Vamos cá ver, eu acho que esse é uma contradição na minha perspectiva até. Porque se estivessem só a tratar do caso português, isso era uma obra, isso nem contradição era, não, porque isso era uma coisa ilógica, que se quer uma coisa, mas quer-se também o contrário. Agora, eu acho que é diferente. Aqui toda a gente reconhece, acho que quase toda a gente reconhece, que aquilo que foi feito em Portugal, neste plano de recuperação, não foi o mais ajustado. Foi excessivamente rápido, num período, enfim, de grande convulsão económica, que não era só em Portugal, era geral. E, portanto, fazer isso em cima de uma crise é muito complicado. Foi demasiado rápido. E, portanto, estou convencido que se soubesses os resultados que teve, o plano teria sido traçado de maneira diferente. Agora, quando estamos a falar... Mas foi o próprio governo que disse que queria ir além da troca, ou seja, que queria dar mais velocidade ao processo. Está bem, iraram mais que a própria Troika, não é? Porque aí o governo tinha a obrigação de perceber que as coisas não estavam a resultar. Admito que a crise internacional que baralhasse um bocadinho as coisas e se dissesse, bem, nós estamos a crescer menos, estamos a aumentar o endividamento acima daquilo que pensávamos, o desemprego está a aumentar mais do que prevíamos, mas isto é por questões externas. Também é um facto, parcialmente pode ser explicado por isso. Mas o resto, que deveria ter havido, era abertura suficiente por parte das duas partes que estavam a negociar para fazer uma adaptação e porem todo este processo um pouco mais vagaroso. Bem, não o fizeram, não sei porquê, provavelmente para não dar maus exemplos, provavelmente para dizer que quando se faz uma coisa é para levar até ao fim e não para estar sempre a ajustar, que senão quando chegamos ao fim. Não sei. Agora, a outra questão que estávamos a falar... A própria União Europeia
parece-me que não tem rumo neste momento, ou neste momento, nos últimos 7 ou 8 anos, porque os Estados Unidos da América teve a mesma crise, pá, e conseguiu, através da injeção de dinheiro na economia, aliás, o endividamento, que os Estados Unidos, que é o país mais endividado do mundo, conseguiu ter níveis de crescimento económico hoje relativamente satisfatórios. Não tão satisfatórios quanto eram desejáveis, mas na casa dos 3%, 2,4%, 3%. E a Europa, apesar de depois de ter mudado, portanto, o Banco Central Europeu começar a comprar as dívidas públicas, mesmo assim na Europa não cresce. Ora bom, eu acho aqui talvez duas coisas. Nós podemos entrar um bocadinho também na especulação pura e dura. Será que as estatísticas dos Estados Unidos são completamente fiáveis? Eu acho que não. Bom, então se calhar 3% não é 3%, será menos um bocado. Eu acho que a Europa... Mas eles têm criado emprego. Aliás, é uma das coisas que eu mais estranho no modelo português atualmente. É que apesar do crescimento económico ser muito frágil, muito anémico, tem havido criação de emprego. Vamos ver. Tem várias questões que são... Primeiro, a Europa deve ter as estatísticas mais fiáveis do mundo. Porquê? Porque, digamos, há uma série de países, há os países mal comportados e os países pretensamente bem comportados exigiram que as contabilidades nacionais fossem, os institutos de estatística fossem muito mais afinados. Pronto, a questão das estatísticas só. O crescimento dos Estados Unidos 3%, bem, está bem, ok, a gente vai fazer um esforço para acreditar nisso. Agora, esse crescimento, não nos podemos esquecer também que esse crescimento tem a ver com essa injeção maciça de fundos que foram feitos. E para mim é uma incógnita brutal saber o que é que vai acontecer no futuro face a essas injeções de dinheiro maciços. Numa primeira fase, os Estados Unidos tiveram a vantagem de que esse dinheiro fugiu das fronteiras, foi para os bancos centrais dos países do Extremo Oriente, do Japão, da China e de outros tais, porque o dólar era tido como uma moeda de referência, uma moeda segura, de refúgio. Aliás, a própria guerra do Iraque tem a ver um pouco com esta dicotomia euro-costa. Sim. Bom, a questão que eu coloco é, e quando o dólar perder essa fachada de moeda de refúgio? Isso é a desgraça mundial, não é? Há 10 anos, alguém previa que a Europa ia ter um problema de dívida soberana. Eu não. Estava na hora. E a dívida pública de qualquer país do euro ponderava 0 em termos de ativos netos ponderados para efeitos de taxa, para efeitos de rácios bancários. Ou seja, qualquer banco podia emprestar 1 bilhão de euros a um Estado soberano, que aquilo em termos de ativo contava 0. Ou seja, considerava-se que não havia risco na dívida soberana europeia. E houve. Podemos dizer que parte deste risco também foi um bocado empolado. Não só, foi empolado, mas não só. Acho que não foi bem tratado. E acho que quando o trataram, não estimaram as consequências que deveriam de tratarem mal a própria dívida soberana. Sem entrarmos em teorias especulativas, eu estive recentemente na Grécia, naquela praça em frente ao Parlamento, onde se faziam mega manifestações violentas, etc. Aquilo é um recanto. Aquilo é um recantozinho, não é uma praça grande onde cabem milhares e milhares de pessoas. Aquilo é um espaço pequeno, confinado. Ou seja, fizeram-se mega manifestações ocorridas num espaço limitado que não dá para, de maneira nenhuma, para a imagem que era transmitida. Todos os dias, para os telejornais de todos os países do mundo. Quem é que fez isso? Não sei. Com que intenções? Não sei. Pode-se especular, mas eu não Goldman Sachs, por isso. não sei. Foi ele dos grandes responsável pelo encobrimento da dívida, não é? Da Grécia.
Foi. Da engenharia financeira. Dizem que sim. Bem, a gente pode especular o que quiser, cada um é livre de especular. Eu não vou fazer muito menos aqui, mas só para dizer que as injeções maciças de dólares na economia americana um dia poderão ter o seu efeito, que não será fácil, não será nada favorável, nem para os Estados Unidos, nem para o resto do mundo, atendendo à importância que a economia dos Estados Unidos tem. Na Europa não seguiu esse caminho logo, eu acho que bem. Se nós formos a ver, as dívidas soberanas são um problema. O endividamento dos países desenvolvidos é um problema. Pode-se questionar que Max Frisch tenha fixado aquele rácio de dívida pública de 60%. Quer dizer, porque é que 60% e não 65% ou 50% ou 70% ou 80%? Pode-se questionar isso. Mas a verdade é que aquilo foi feito com alguma intenção, ou seja, não deixar que os países se endividassem para além de um limite tido como razoável e sustentável. Quais são os países europeus ou desenvolvidos, chamados ocidentais, que têm uma dívida de 60% do PIB? Acho que nenhum. Não, pode haver Luxemburgo, pode haver Sim, países mas que não contam. periféricos. A Alemanha tem quase 80%, a França tem muito mais do que isso. Tem mais até que Portugal. A Espanha, não, eles não têm. Acho que tem, só que tem outra capacidade de... Não, mas a França deverá rondar talvez os 90. Não, está próximo de Portugal. Não, porque já está quase nos 130. Não, Portugal está nos 130. Pois, ou 128 agora. Sim. O que vale é que a Itália está acima de Portugal, a Grécia está em 170 e tal, a Espanha está em 100 e tal, creio, nós estamos em 128 ou 130, mas quase todos os outros, pelo menos aqueles que têm peso, estão acima dos 70%, acima dos 80%. Eu talvez estive a ver a dívida da Alemanha, fiquei cidade. Bom, mas em termos de PIB está... Pois, sim, mas eu estou a falar em termos absolutos, em termos do valor nominal. Mas 80% é 20 pontos percentuais acima do limite que foi fixado. Sim. Portanto, meter mais dinheiro na economia não era resolver um problema, era aumentar o problema. Os países desenvolvidos, se for possível fazer uma correlação entre desenvolvimento e dívida, vemos que aquilo é uma correlação, supõe-se. Os mais desenvolvidos são os mais endividados. Mais coisa, menos coisa. E os mais subdesenvolvidos são aqueles que não têm dívida. E não têm dívida porquê? Porque ninguém empresta, terem os miseráveis. E também não tem. Também não tem projetos, não é? Não tem massa crítica para criar os projetos necessários para... Os projetos têm, caramba. Eles, para fazer infraestruturas que precisam, têm muitos projetos, não têm dinheiro até que lhes emprestam. Nem tem matéria-prima para vender aos países desenvolvidos, não é? Porque se tivesse petróleo ou qualquer coisa era capaz de ser mais fácil. Portanto, só para dizer que meter dinheiro na economia é quase como tomar um analgésico para quem tem uma doença que provoca uma dor de cabeça. A doença não cura, atenua os efeitos. Agora, é evidente que quando o Banco Central Europeu começou a injetar dinheiro na economia, eu penso que o fez porque uma coisa é aquilo que a gente deve fazer em termos de correção. Outra coisa é que aquilo que às vezes tem de se fazer como reação àquilo que estão a fazer os outros. E, portanto, seguir o exemplo do quantitative easing dos Estados Unidos, se calhar foi aquilo que salvou a economia. E vai ter de se fazer uma correção com o tempo, muito mais quando não há inflação. Se a inflação ajudaria a que essa dívida fosse, de alguma maneira, minimizada, não é? Vamos agora falar, então, na outra componente que este orçamento parece querer integrar, que é a questão do investimento. Fala-se hoje numa mudança também de paradigma na área do transporte. A ferrovia será quer vias novas, quer a reestruturação das vias existentes, os centros hospitalares também, e a área das renováveis, das hídricas, que serão digamos,
as bases daqueles que querem nortear o desenvolvimento económico. O que é que parece isto da ferrovia? A ferrovia é desgraçadamente um sistema que é um meio de transporte que foi muito maltratado em Portugal e que de facto se calhar é o mais barato, o mais limpo e aquele que de facto deveria ter aposto aos que não. Porque eles querem traçar dois grandes linhas para a Europa. Uma a partir do Porto de Leixões e outra a partir do Porto de Sines. Portanto, via rápida, não TGV, mas via rápida para dar importância aos portos nacionais. Será razoável? Será bom? Eu punha a questão de outra maneira. Teremos dinheiro para isso? Porque bom é, sem dúvida, se nós pudermos fazer... Mas os financiamentos comunitários têm de ter uma componente nacional que pode ser proibitiva. Vamos ver, se nós pudermos criar uma ferrovia eficiente, bem pensada, que sirva de escoamento para mercadorias, sobretudo a partir de Sines. Porque Sines, segundo dizem os especialistas, pode ser a grande entrada de mercadorias na Europa, sobretudo depois do alargamento do Canal de Panamá. Seria um pouco ali a porta para a Europa. Faz sentido, olha, tenho dúvidas sobre isso. Porque, vamos cá ver, se nós tivéssemos quem pagasse uma ferrovia que nos permitisse, por exemplo, entrar na Galiza e transformar o Porto de Leixões uma porta de entrada para a Galiza, mas eles não estão a dormir e provavelmente também vão fazer o trabalho deles. Eu acho que Sines faz sentido, porque Sines pode ser uma porta de entrada para a Europa. Termos a alternativa, digamos, da ferrovia digamos, à alternativa, digamos, transporte por estrada, autoestrada, é sempre bom. Pergunta-me, a questão é, há dinheiro para isso? Temos dinheiro, há retorno para o investimento que se faça nisso? Se há, avancem logo. Se não há, estejam quietos. Já se fez outras experiências, já se gastou muito dinheiro na modernização da linha férrea Porto-Lisboa e os ganhos são de velocidade. Só porque há uma parte na Zona Norte que ainda não conseguiu. Mas desculpe. Porra. Que. Estou a ficar constipado. Portanto, o que eu digo, mais do que saber se é interessante ou não, é saber se dá um retorno suficiente. Nós já temos, eu acho que nós temos vias, temos infraestruturas viárias de uma qualidade, eu diria até excessiva, se é que é possível ser excessiva, mas estamos muito bem apetrechados de autoestradas, mesmo de estradas acessórias. Apostar nesta aí acho que seria um disparate, não sei pequenas coisas de conservação. A ferrovia é diferente, mas mesmo aí acho que não vale a pena sobrepor coisas. É coisas que sejam complementares com coisas que tenham retorno. Senão, não parece razoável. Há dois projetos que são duas plataformas logísticas, uma na zona de Sines e outra no Porto de Leixões, que, segundo os estudos que foram feitos, desenvolvidos, já estão com alguns anos, que teria, de facto, uma grande rentabilidade, uma grande procura pelos operadores internacionais para, portanto, melhor escoar os produtos que chegam a, portanto, evitar o transporte rodoviário, portanto, substituir com o transporte ferroviário. Tudo aquilo que de uma maneira prudente seja considerado que tenha retorno, acho que deve ser feito. Segundo consta, parece que sim. Se não tiver retorno, que não façam estudos económicos como fizeram para as SCUTs.
Nós sabemos como é que são feitos às vezes, não é? Bom, é isso. Que façam. Manipular números é fácil. As folhas Excel suportam tudo. Portanto, que façam estudos criteriosos, que façam estudos prudentes e não façam como nas SCUTs em que havia níveis de tráfegos que nem no ano 3000 provavelmente serão feitos. Agora, relativamente à Segurança Social, este governo pretende também cortar alguns apoios na área dos apoios à contratação, nomeadamente de pessoas menos jovens. Será razoável, hoje que a economia está numa altura menos pujante, que as empresas estão à procura de crescer um bocadinho, limitar estes apoios à contratação, quando também ainda temos nível de desemprego muito alto? É uma questão de dinheiro, mas há pequenos esforços que podem vir a trazer resultados, nomeadamente os estagiários, a gente jovem, que tenha vontade tem necessidade de entrar no mercado de trabalho, e que as empresas procuram também encontrar para os seus projetos, não é? Ora bom, eu aí vi qualquer coisa que os apoios diminuem, mas que são transportáveis e prolongadas no tempo. É uma arbitragem que por vezes é preciso fazer. Eu, francamente não tenho opinião formada sobre isso. Eu acho que tudo aquilo que possa aumentar o emprego é positivo, porque as pessoas, enfim, terão mais recursos, terão mais consumo, sem estragar. E enquanto estão nas empresas, produzem, porque ninguém vai querer um trabalhador que não seja para produzir. Portanto, potenciam o crescimento da economia. Portanto, tudo aquilo que possa ser feito nessa área é bem feito. Agora, baixam a contribuição, aumentam a durabilidade, de alguma maneira estão a apostar num emprego mais prolongado e estável do que propriamente para entra, leva o subsídio e sai. Devem ter alguma razão para fazer essa arbitragem, confesso que não tenho dados que me permitam julgar isso em termos de se é correto ou se é menos correto. Uma das áreas que tem sido fortemente criticada neste Orçamento de Estado é a questão do IMI. Não é justo, e eu vou fazer a pergunta desta maneira, peço que já estou a iniciar alguma resposta, mas não é isso que eu quero dizer. A taxação de património superior a 600 mil euros quando não afeta atividades industriais, porque das atividades comerciais parece que estão fora. Parece que são taxadas. Embora ainda esteja em sede de negociação, a CCP vem começar a dizer que precisa negociar, porque também haverá espaços comerciais, e eu estou a falar dos grandes espaços comerciais como o Modelo ou o Continente, que têm grandes espaços, não é? Que têm um valor de mais de 600 mil euros, podem vir a ter uma taxa de 3% sobre o património. Ora bom, eu não acho que seja correto, porque para mim isso é uma dupla tributação. Alguém que tem o património dessa natureza ou comprou ou herdou. Se o herdou, faz sentido haver, faz mais sentido para mim haver um imposto sucessório do que haver um imposto sobre esses imóveis. Se o comprou, é porque poupou ou se endividou. Se poupou, já foi socialmente correto, porque esse dinheiro está nos bancos ou está na economia. Está na economia e está a potenciar o crescimento. Se endividou, no fundo vai pagar um imposto parcialmente sobre dívida, porque se posso ter comprado um bem por 1 milhão de euros e ter pedido emprestado 700 mil, ou seja, meu tenho 300. Acho que esse imposto, não sei ainda como é, mas provavelmente, se é só sobre o valor, vai-me tributar dívida. Agora eu já pago. E já pago os juros, e o banco já paga, enfim, imposto sobre essa coisa toda. Portanto, não acho correto. Quer dizer, acho que os impostos são tradicionalmente feitos sobre o rendimento ou sobre transações. Aí não, quer dizer, não é sobre rendimento, não é sobre transações. É sobre património, que pode não ser património pessoal. O imposto de transações iria ser cortado, que era o imposto social.
Sabe se o José está atrás lá, sabe? Pois. Não me parece. E depois há um imposto sobre algo que já tem outro imposto, ou taxa, que é o IMI. Há um imposto IMI e depois há um imposto para os mais ricos. O Zé Telhado também roubava aos ricos para dar aos pobres. E, no entanto, se eu apanhasse, metiam na cadeia. Quer dizer, não me parece que esse seja uma maneira simpática ou correta de abordar a questão. Pôr um IMI progressivo admitia mais em conceito mais isso do que propriamente arranjar um outro imposto, que é um imposto que está ali, acabou, compraste este bem, que tem 1.200.000 ou 1.500.000 euros, não importa que tu só tenhas posto lá 500 dos teus e estejas a pagar juros de 1 milhão. O que importa é que compraste isto. Eu pergunto, mas caramba, isto para fazer isto, o construtor já meteu lá muita coisa, com IVAs, etc, 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 etc. Aquele edifício já deu muito imposto ao Estado. Trabalho. Mas agora, porque tem aquele valor, porque é digamos, um património que, com utilização por alguém potencialmente rico ou pretensamente rico, paga mais. Parece-me assim que estás a criar. O objetivo acho louvável, reforçar a segurança social, não ia por aí. Não me parece ser uma boa opção. Tributar algo que já tem um imposto só porque aquilo é caro. Sim, até um ponto de vista. Aliás, quer dizer, há quem diga que já que andamos à procura de dinheiro, portanto, já deixamos de forma substantiva o trabalho, o consumo, não o património. Portanto, mas é uma visão que, de facto, esquece muitos pormenores da vida para se atingir esse património. E, nomeadamente, como dizia bem, quer dizer, aquele património já sofreu e já pagou impostos bastante insuficientes para poder ficar um bocado por fora. Embora é uma questão de sacar um termo muito pesado, mas é um bocado de sacar dinheiro, de facto. É sacar dinheiro. E aí, digamos, a minha, enfim, fazer referência ao Zé Telhado, dá um bocadinho isso, também roubava rico e dava aos pobres, não é? Se é que é verdade, não sei. Que roubava. Se parece estar provado. Agora se dava aos pobres, o que é aos pobres, não sei. Eu acho que aqui é um bocadinho isso também, francamente, é uma coisa que não me seduz. Serafim, há aqui, mudando agora, saindo um bocado agora da área do orçamento, vamos para questões um pouco mais genéricas, que têm a ver muito com esta acumulação financeira que se tem vindo a fazer. Ou seja, hoje sabemos que o dinheiro está muito concentrado em pequenos agregados e que não tem sido, portanto, tem sido retirada à economia esse dinheiro e potenciar o desenvolvimento económico. Há uma acumulação. Aliás, o Karl Marx dizia que o capitalismo vai encontrar a sua própria distribuição, autodistribuição, que é a acumulação capitalista da forma como está a ser feita, porque antigamente o capitalismo estava na área industrial, na área comercial, portanto era visível, os capitalistas eram conhecidos, e hoje não são. Hoje acumulam o dinheiro, estão nos paraísos fiscais, não sabemos quem são, estão nos paraísos fiscais, e a economia está carente de dinheiro, o sistema bancário, mesmo para apostar em alguma situação de algum risco, porque há projetos com algum risco que depois se vem clarificar, se vem a tornar grandes projetos, por exemplo, na área das novas tecnologias, temos exemplos disso em Portugal, que são projetos interessantíssimos, mas que, à partida, não é? Até pela juventude dos seus promotores, são projetos de elevado risco. Mas que não me parece haver disponibilidade e esse dinheiro poderia servir para. Porque se tu tivesses muito mais dinheiro, eras capaz de ganhar maior risco, não é? Agora, o banco não ganha risco porque também ele próprio está em risco, não é? Ora bom, eu acho que há muita gente com dinheiro que não sabe o que há de fazer com ele.
E não sabe porquê? Porque, primeiro, investir, quem tem muito dinheiro são pessoas que no fundo estiveram numa atividade industrial ou comercial passada e que agora venderam os seus negócios ou ganharam, ou já se afastaram deles. As pessoas nessa altura, que já acabaram, digamos, a vida ativa como industriais, quem chega aos 60 anos passa a ser conservador sob o ponto de vista empresarial. Não se vai meter. Alguns deles estão completamente chacinados por força de experiências extraordinariamente negativas que tiveram nos últimos anos da atividade empresarial. Por força de crises, por força de uma concorrência feroz, com a globalização, por força de problemas que tiveram, enfim, e que levaram, por vezes, a fecho de empresas ou venda ao desbarato. Essa gente nunca mais vai meter-se no negócio. Tem o dinheiro, não sabem o que é que há de fazer, tem lá, tenta tirar alguma rentabilidade, mas, sobretudo, não o quer perder. E já desconfia dos bancos, porque alguns deles já perderam muito dinheiro com bancos. Enfim, nós temos casos concretos aqui em Portugal sobre isso. Mas não foi só cá. Algumas pessoas têm dinheiro, é um fardo que carregam quase, porque não sabem o que estão a fazer. Há dinheiro, mas quem não tem está demasiado enfim, desiludido ou enfim, daquilo que foi a sua atividade. Quem é que pode fazer os bons projetos? Pessoas que não têm nada a perder. Esta geração que agora está nos 70 anos foram os industriais até isto de calçado e dos bens transacionáveis, como agora se diz, mas num ambiente protegido, que depois foram colocados primeiro numa Europa, enfim, sem fronteiras, e depois num mundo globalizado. Não tem concorrência a todos os lados. Eu acho que quem vai fazer a nova economia, quem vai ser os empresários do futuro, são as pessoas exatamente, como disseste, as pessoas novas, que vão cometer erros, mas que vão ter a capacidade de se levantar e de lutar por um futuro, porque não tem outro. Não tem alternativa. É fazer, não vão ter... onde é que está a indústria mundial? Não está na Europa, ou uma grande parte dela não está na Europa. Portanto, nós pensamos que vamos ter aqui a reindustrialização da Europa. É uma coisa que eu acho que seria muito bom. Mas é viável, com o nível de proteção social e com o nível de ordenados que nós temos, face aos chineses e aos indianos, que já estão a subcontratar na África. Sim. Aliás, já estão a exportar para a África muito daquilo que produzem e com os seus próprios órgãos presidiários, não é? Estão a produzir na Etiópia e noutros países africanos bens que já não têm capacidade competitiva para fazer na China. Nós vamos reindustrializar a Europa, Portugal, a concorrer com toda esta gente de uma maneira globalizada? Ou vamos pensar que nós é que somos os predestinados e vamos só estar a fazer automóveis, aeroespacial e coisas assim de alto valor acrescentado? Os chineses até não interessa. E também já sabem fazer isso. Os chineses também já têm satélites, já estão nas viagens espaciais. Aqui há 2 dezenas de anos faziam chaves de fendas que, quando a gente ia apertar um parafuso, torciam. Bom, ou seja, perdi-me um pouco daquilo que estava a dizer, mas, portanto, tem de ser, temos de ter imaginação e temos de não ter complexos. Nós hoje dizemos que estamos a ganhar menos. Hoje contrata-se um licenciado por menos de 1.000 euros. E ele acha uma boa oportunidade. E se calhar é uma boa oportunidade. Há 5 anos atrás nem é impensável uma coisa dessas. Mas nós também já dizíamos há muito tempo. Há 10 anos, Mas nós também dizíamos há muito tempo que os nossos licenciados, os nossos engenheiros, os nossos economistas, enfim, andavam de fatinho e gravata dentro das fábricas. Mas os engenheiros alemães e franceses, etc., andavam de bata branca ou de calças de lã e tantas fábricas. Nós sempre tivemos um bocadinho... De fato macaco. Portanto, nós temos de perder um bocadinho os complexos e saber que nós vamos fazer aquilo que fomos capazes de fazer e que os outros nos deixarem, porque eles vão competir connosco. E isso só a geração nova pode fazer. E eu acho que está a fazer. Eu vejo com
olho para a juventude e vejo que eles hoje querem mais fazer coisas, usar coisas, do que ter coisas. Eu não vejo que hoje os jovens tenham a opção de ter automóvel de casa própria, que é, enfim, é ter uma casa de preferência alugada, porque não é uma âncora que o prende permanentemente. É o problema da nossa geração, não é? E se Criar calhar, âncoras que não nos permitiram mexer, andar, conhecer o mundo. e se calhar, enfim, estão aptos a partilhar um carro através dos sites da internet em que já se agrupam e já vão num único carro. Portanto, eu vejo mudanças que são interessantes e portanto, vejo... Agora, uma economia desta maneira quer-se mais devagar. Se nós tivéssemos aqui uma nova Auto-Europa 2, de preferência aqui em cima no Norte, enfim, para equilibrar um bocadinho as coisas, isto dá um salto em termos de PIB, mas não temos. O crescimento, que apesar de tudo existe, faz-se de pequenos escritórios de software onde se juntam os licenciados, de pequenas coisas, de cafés ou de restaurantes um pouco imaginativos, onde captam os turistas que vão aparecendo. Esta economia cresce mais devagar. Agora, será mais ou menos sustentável? O futuro vai-nos dizer. O turismo tem o seu nível de crescimento, mas chega a um patamar em que não tem possibilidade de crescer mais, não é? Mas nessa altura pode ser rentabilizado. Porque na altura em que vira moda, não é a altura em que a economia progride mais. Tem mais gente. Agora, é preciso aprender, é preciso fazer a triagem entre aquilo que é fictício, aquilo que é do momento e aquilo que é sustentável. É preciso criar infraestruturas que permitam depois criar sustentabilidade desses fluxos e fazer com que se tire proveito de quem entra. Há uma aprendizagem a fazer. Uma das questões que eu, quando orientou estas crises todas do sistema bancário, uma das questões que eu me ponho a mim própria é: onde está este dinheiro? O que é o dinheiro? Quer seja escritural, quer seja enumerado. Imaginemos que nós somos dois felizes, enfim, capitalistas médios, que temos uma belíssima carteira de títulos que valorizaram estupidamente e nós temos a presunção de que temos 1 milhão de euros de dinheiro, património e dinheiro. Imaginemos que há um caixa bolsista em que isto cai para 50% do seu valor. Nós, os felizes capitalistas, tínhamos uma carteira que valia 1 milhão, passámos a ter 500 mil. Onde foi o dinheiro? Sim, onde foi o dinheiro? Alguém ficou com ele. Não. Porque alguém o realizou, porque há as transações bolsistas que levam à valorização ou desvalorização da ação, não é? Certo. E portanto eu faço os movimentos especulativos, não é? Quer dizer, e faço mexer a bolsa e o valor bolsista das ações. Portanto, tocaste um ponto correto, que é o valor. A minha carteira tem um valor de 1 milhão e passa a ter 500 mil? Sim. Não. Eu tinha a presunção de que, face às cotações existentes, aquilo valia 1 milhão. Mas, na realidade, neste momento, ninguém me dá 1 milhão, dá-me 500 mil, se eu quiser vender. Claro. Ou seja, o dinheiro não desapareceu, não existia, pura e simplesmente. Não era dinheiro, era uma carteira, era uma presunção. Mas, sim, sem dúvida. Mas eu, quando vou à bolsa e compro 10 ações, vou ter de comprar a ti. O dinheiro que eu te pago é para ti. Sim. Não é? Quer dizer, tu recebeste 100 e eu dei-te 100. Sim. Não havendo aqui as taxas e taxinhas que se teve a cabo. Mas amanhã as ações que eu tinha que valer a 100, que tu recebeste 100, vão valer 50. E se quiserem ir ao mercado, só os vendo por 50. Só. Logo, o diferencial de 50 para 100 está nas tuas mãos. Está em algum lado. Não, o dinheiro, não. Que eu não sei se eu que te vendi por 100, fui comprar outros títulos que também desvalorizaram da mesma maneira. Mas o dinheiro está em qualquer lado. O dinheiro é... O dinheiro, quer dizer, o valor. O valor é um conceito. E dentro do valor há vários conceitos. Há um valor de mercado, há um valor intrínseco, há um valor, há uma série. O valor, há muitas roupagens que ele pode ter. Sim. O dinheiro... Para onde foi o dinheiro?
pura e simplesmente, digamos, os bens em que o dinheiro estava, digamos, explícito, não tinham aquele valor e, portanto, o valor... Não, e sim, quer dizer, porque de facto a tua percepção é razoável, é plausível e de facto leva-me a pensar um pouco nesses termos. Embora, por exemplo, recentemente com aquela questão do Panama Papers, se veio a descobrir, por exemplo, que só uma empresa americana tinha 110 mil milhões de dólares lá numa conta, registados numa conta. Registados. Era um registro. Mas alguém estava obrigado a dar 110 mil milhões por aquilo. De facto, quer dizer, e esse dinheiro está lá. Está nos cofres, está no... Nos cofres não está, seguramente. É um registro contabilístico que diz que tem 100 e tal milhões. Ok, pronto. O que é que fez a instituição de estar esse registro com esses 100 e tal milhões? Pôs a funcionar no mercado. Pôs a funcionar no mercado. O problema é que esse dinheiro não aparece no mercado. Por isso é que há uma crise financeira, porque o dinheiro não está no mercado. A falta de dinheiro... Onde é que está o dinheiro das dívidas soberanas? Quem é que tem o dinheiro das dívidas soberanas? Quem tem os 240 milhões de euros, 1.000 milhões de euros que Portugal tem? Neste momento, parte deles está no Banco Central Europeu, no registro do Banco Central Europeu. Banco Central Europeu. Sim. Se formos à falência, quem fica com a dívida é o BCE. Então. Pois é. E outros fundos de pensões, porque a gente diz já montes de... sim senhor, mas não tem esse dinheiro. Que a gente diz que é dos mercados. São dinheiros dos fundos de pensões, da Segurança Social dos países. Enfim, com o atual... hoje há uma crise na sociedade. Temos que... Ou pensas que não? Porque por causa disto não há emprego, as pessoas... Mesmo aqueles... Há muitos daqueles que têm empregos que veem a sua vida muito má, o nível de pobreza, o risco de pobreza aumentou significativamente. Não podemos correr o risco, com este andar das coisas, de uma revolução. Porque enquanto as coisas estão num nível inferior, nas pessoas que se satisfazem com rendimentos mínimos, não sei o quê, as coisas vão correndo como têm corrido. Quando chegar à classe média, não a média baixa, mas à média, não mais podemos correr o risco de uma revolução. Eu acho que nós estamos em evolução. Agora, as revoluções agora não se fazem como antigamente, em que havia uma civilização militar em que davam os tiros e que mudavam os governos. Não será isto o Daesh com esta capacidade de atrair jovens? Não serão eles os primeiros promotores de mudar de coisas no futuro? Eu tenho muita dificuldade em aceitar que... Eles estão a recrutar no espaço europeu e no espaço europeu e não só, quer dizer, no próprio espaço americano. Os Daesh são criminosos, os criminosos atraem criminosos, as quadrilhas eram feitas assim, não havia, enfim, desde sempre que, digamos que os criminosos têm tendência para se juntar para serem mais eficazes. Eu acho que Daesh são um bando de criminosos e atraem criminosos. Mas eu estou de acordo contigo, o problema é este, é que miúdos, jovens, que não eram reconhecidos quaisquer relação com o crime, foram atraídos para militar na Inglaterra, foram da Suíça, foram da França, foram de todo lado. Eu continuo a achar que são coisas pontuais. Há muita gente desenquadrada nas sociedades e que o jovem por si gosta de adrenalina e, portanto, estar metido em uma coisa dessas é interessante. E se eles não têm nada que os segure às sociedades tradicionais, naturalmente que uma quadrilha é um ponto de atração, da aventura. É que eu recordo o caso do Brasil. O Brasil, naquelas grandes crises dos anos 80, o crescimento dos sequestros era diário. Continuo a achar que não vai ser o Daesh que vai ser a Revolução Mundial. Agora que nós estamos que pode ser um pretexto para coisas bastante más, pode.
A gente vê o que se passa na Síria, com as grandes potências envolvidas. Não será colmatar numa terceira guerra mundial com esta questão entre os Estados Unidos e a Rússia? Eu acho que seria uma má maneira de acabarmos esta conversa, dizer que vai haver uma terceira guerra mundial. Eu acredito que vai ser evitado qualquer tipo de Acho que vai haver bom senso nas pessoas. Pelo menos no sentido tradicional do termo, porque guerra mundial, se é haver guerra em todo o mundo, há guerrinhas espalhadas, há sem dúvida. Fora epicentros, na Síria, no Médio Oriente, mas há guerrinhas um pouco por todo lado. Se isso é uma guerra mundial, então já lá estamos, não é? Mas acho que era uma péssima maneira de acabar esta conversa. Eu não queria acabar assim, olha, queria agradecer por teres vindo aqui, teres disponibilizado para conversar comigo e foi um prazer ter-te aqui. Foi recíproco. Obrigado.